Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Matemática na Sala de Aula. Hoje eu sou o professor Maurício, e hoje nós vamos continuar falando sobre as funções trigonométricas, falando agora da função cosseno. Eu deixei alguns exemplos um pouco diferentes para a função cosseno, que são similares à maneira de fazer na função seno, só que tirando um pouquinho uma diferença. Lá eu não coloquei senos negativos, aqui eu coloquei cossenos negativos, para vocês verem que é a mesma coisa na hora de montar. O gráfico é claro que ele fica numa posição diferente, e vocês vão ver já. Mas o gráfico do cosseno ele é muito parecido com o do seno, ele também é uma onda, né? Só que no caso do seno ele é chamado de senoide, e no caso do cosseno ele é chamado de cossenoide. Nada criativo, né? Então, o princípio é o mesmo, né? Nós vamos ver a função cosseno, vamos pegar a primeira função matriz, né? Que é cosseno de x, onde ele tem um arco perfeitinho, com uma informação só, e aí nós vamos montar ele aqui. Lembrando, né? Nesse primeiro eu não vou fazer a tabela, nós vamos fazer essa resolução usando o ciclo trigonométrico que eu vou desenhar aqui embaixo para a gente poder acompanhar. Mas vamos marcar aqui, ó. O meu cosseno aqui vai ser 0. Vou usar π sobre 2 aqui no x, né? Como ele é o raiz, né? Ele não vai alterar nada. Aqui é π, aqui é 3π sobre 2, e aqui é 2π. Vamos para o nosso ciclo trigonométrico aqui. Vamos arrumar aqui o xinho. Fazer aqui um esboçozinho, né? Lembrando que cosseno é aqui embaixo, né? O meu ciclo trigonométrico, ele é raio 1, raio 1, raio 1. Aqui eu tenho 0 graus, ou 0, né? Cosseno de 0. Aqui eu tenho π sobre 2, que é o 90. Aqui eu tenho π. Aqui eu tenho 3π sobre 2. E aqui eu tenho 2π. Vamos lá, acho que dá pra gente visualizar isso aqui mais ou menos. Então vamos começar a marcar. Eu tenho que aqui, ó, os meus extremos, como eu estou falando de cosseno, ele não vai fugir daqui, ó. Não tem nada somando, como nós vimos lá no seno. Então a minha imagem não vai alterar muito, a minha imagem continuará normal, ó. Vai de 1 até menos 1. Então eu já vou traçar aqui um parâmetro para facilitar na marcação e a gente não ter problemas aqui na hora de montar. Pronto, tá lá. Então eu tenho aqui 0. Quando eu estou aqui, meu arco tem 0 graus, ou seja, não tem grau nenhum, quanto vale o seu cosseno? O cosseno agora é o eixo do x aqui, ó. Ele não é aqui, aqui é o seno. O cosseno é aqui. Então quando ele está aqui em cima, ó, ele já está em cima do cosseno. Quanto vale o cosseno aqui? 1. Então, o meu cosseno de... Então, aqui, ó. Cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, esse aqui em cima, ó, igual a 1 positivo. Quando eu π sobre 2, que é 90, ó, ele está aqui. Só que o seno é aqui embaixo. Então, ele vai projetar aqui, que é 0. Então, cosseno de π sobre 2, ou 90 graus, é 0. Então, está aqui. 0. Tranquilo isso aí? Nós já vimos em outras aulas isso, né? Só vamos marcando aqui agora. Quando for π, ele vai estar aqui em cima, que já é o próprio valor. Então, cosseno de π é menos 1. Cosseno 3π sobre 2 é menos 1? Não. Ele tem que projetar aqui em cima no x. É 0. Não esqueça disso, gente. Tem que projetar lá em cima. E cosseno de 2π é 1. Ó, 2π está aqui, já está em cima. Já é o próprio eixo do cosseno, então ele vale 1. Então vamos montar aqui agora. Ó. π é menos 1. Então ele vem para baixo. 3π sobre 2 é 0. E 2π é 1. Tá lá. Então eu vou montar agora a minha cossenoide. Minha cossenoide vai ser assim, ó. Ele vem aqui assim, passa por esse aqui,
segue aqui bonitinho, vai aqui e vai começar uma curvinha para cá agora. Então ele vai fazendo esse movimento. É igual do seno. O seno começa aqui e faz isso, ó, e ele começa aqui em cima e faz isso. Qual a grande diferença? A função seno começa no 1 e a função seno começa no 0, perdão, e a função cosseno começa no 1. E ele segue o princípio. Olha que interessante, a função normal, sem sinal negativo ou positivo, ó, no seno vai de baixo para cima e no cosseno vem de cima para baixo. Por que eu estou dizendo isso? Se você tiver menos seno, ela vai começar não de baixo para cima, ela vai começar de cima para baixo, ela inverte, né? Ela fica parecida com o cosseno. E a cosseno é a mesma coisa, quando ela for negativa, ela inverte. Coloquei aqui um exemplo desse, para a gente poder visualizar essa situação. Vou puxar mais para cá, para a gente poder enxergar. Invertir até a tabelinha para cima, para a gente poder montar ela primeiro. Então ela tem o cosseno de menos cosseno, né? Tem a função menos cosseno de x. Como não teve alteração aqui, no arco, o arco está puro, eu não preciso ficar chamando de t. Então já vou direto aqui nos meus cálculos. Então aqui eu vou pôr meu x, que sempre vai ser 0, π sobre 2, sempre, né, que for aqui o padrão, né? π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aqui vai ser minha função y, que é a f de x, menos cosseno de x. Aqui vai ser meu xy. E vamos para o cálculo, para não perder muito tempo aqui não. Não muda nada aqui, né? Porque olha só, o que vai alterar é o sinal. Então, quando o x for 0, vou ter cosseno de 0. Quanto que é cosseno de 0? Que nós acabamos de ver ali embaixo. Cosseno de 0 é 1. Como aqui é negativo, vai ser menos 1. π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Negativo, não muda nada. 0. Quando for π, cosseno de π é menos 1. Como aqui é negativo, menos com menos, mais 1. 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2 é 0. Com negativo não muda, 0. E 2π, cosseno de 2π é 1. Com negativo, menos 1. Então aqui ficou menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Aqui era 1, 0, 1, ou seja, apenas trocou os sinais, ó, porque ficou negativo, trocou o sinal de todo mundo. Então meus pares ordenados é 0, menos 1, π sobre 2 e 0, π e 1, 3π sobre 2 e 0, e 2π e menos 1. Agora eu vou para cá. Como não alterou, continua 1 e menos 1 aqui a minha imagem. Deixa eu pôr aqui, né? O meu período. Meu período está no intervalo, né? De 0. Esse pedaço aqui, né? Ele pode seguir até mais. A 2π. E a imagem é de menos 1 até 1. Nesse aqui vai ser igualzinho. Então vou usar os mesmos, né? Π sobre 2. Vamos puxar agora para cima aqui, né? Para vocês enxergarem legal. Π sobre 2. Π. 3π sobre 2. E 2π. Pronto. Por o meu parâmetro, que eu quero mostrar para vocês rapidinho uma coisa, para a aula não ficar muito extensa. Vão dando like aí no vídeo, pessoal, isso ajuda a espalhar para outras pessoas. Avisa os colegas, muita gente tem dúvida com isso aqui, quem sabe essa explicação ajude eles bastante. Então vamos lá. Quando x é 0, a minha função é menos 1, então está aqui embaixo. Quando x é π sobre 2, a minha função é 0. Quando é π, minha função é 1. Quando é 3π sobre 2, é 0. Quando é 2π, é menos 1. Olha só como é que ficou isso aqui. Então vamos lá. Essa minha ondinha.
Olha só. Parece um espelho, né? Ela ficou espelhada, só que virada ao contrário. Só que cuidado, olha a confusão. Como ela é cosseno, mesmo ela tendo ficado invertida, você pode confundir achando que ela é seno. Ah, professor, mas aqui é menos 1. Não tem problema. Se o seu seno lá, que começa no 0, ele tiver um menos 1 aqui na frente dele, o que vai acontecer? Ele vai cair aqui no menos 1. Vai começar aqui no menos 1. Só qual é a diferença? O cosseno começa aqui assim, ó, subindo como se fosse, vamos dizer assim, uma exponencial. Ó. Já o seno não, o seno sobe aqui, ó, ao contrário, ele sobe aqui assim, ó, como se ele tivesse sido arremessado uma pedra. Ele vai fazer como se fosse fazer uma parábola aqui, assim, ó. Só que ele não vai, né? Ele vai fazer aqui e vai continuar lá para cima. Então, sempre presta atenção nisso, ó. O seno faz esse movimento aqui, quando ele inicia, como se fosse um lançamento de um corpo para o alto, né? De um objeto, uma pedra, qualquer coisa. Como se fosse fazer uma parábola. E o cosseno ao contrário, é como se ele fosse uma função exponencial, ó. Ele estivesse subindo para o infinito, ó. Então, esses são detalhes importantes na análise. Você não tem que desenhar gráfico nenhum. Você tem que analisar sabendo o comportamento das funções, beleza? Pessoal, não esqueça de dar o like aí. Na próxima aula eu espero vocês. Nós vamos continuar resolvendo exercícios sobre função cosseno, mostrando gráficos também, como é que ficaria essas funções e dando mais dicas ainda. Aqui tranquilo, né? O período é o mesmo e a imagem é a mesma do básico aqui, porque não alterou esse trecho aqui, ó. E aqui só está o menos 1, então ele não está alterando nada aqui, ó. Não está somando nem subtraindo, tá bom? Até mais, nos vemos numa próxima aula.